Beleza, Anselmo. Antes de eu começar meu comentário, Anselmo, eu preciso Sim. que você esclareça alguma coisa para mim. Eu preciso saber se vocês me chamaram hoje para comentar aqui segurança pública ou foi para comentar alguma obra fantasiosa de cinema, tipo um Prison Break, um Sonho de Liberdade, alguma coisa nesse sentido. Não, eu Mas deixo vamos com lá, vamos você. dar a contextualização. Vamos dar a contextualização aqui, Anselmo. Para a gente iniciar esse bate-papo, a gente tem que ver o que significa um presídio de segurança máxima, né? Os presídios de segurança máxima eles foram construídos para basicamente abrigar os sujeitos de alta periculosidade, né? Os criminosos contumazes, chefes de quadrilha, alguns aí que praticaram crimes muito violentos, os presídios foram construídos para abrigar esse tipo de criminoso. Normalmente eles são construídos em áreas afastadas dessas áreas urbanas, justamente para dificultar e inibir o acesso de estranhos, né? A estrutura física desses presídios ela é muito mais forte do que a estrutura normalmente composta, né? São vigas mais grossas, material metálico de alta resistência e daí por diante. Além dessa estrutura física ser melhor, né, a gente vai ter ainda o material humano mais armado e maior, o que significa uma equação, na verdade, de mais guardas por turno e menos presos no geral. Para a gente ter uma noção aí, num presídio federal de segurança máxima, fala-se entre 20 e 25 guardas por turno para cuidar de 35 até 50 presos. Para você ter uma ideia, a realidade do Rio de Janeiro é quase a metade de guardas disso para cuidar do dobro de presos, para a gente ter uma noção. E os presídios federais de segurança máxima, eles são ocupados desde a muralha até o miolo do presídio, ou seja, todos os postos de trabalho ali são preenchidos. Não fica um posto vazio. É, Além disso tudo, os cômodos desses presídios eles são monitorados normalmente 24 horas por dia, com umas câmeras que gravam não só áudio, mas também vídeo. Aliás, que não só vídeo, mas também áudio. E o policial penal que trabalha tanto no miolo quanto na muralha, quando ele vai fazer qualquer tipo de movimentação dentro do presídio, ele tem que se identificar para essas câmeras. A título de exemplo, a gente pode falar de um policial penal que queira se deslocar da ala A para a ala B. Ele vai ter que se identificar para a câmera, aguardar uma autorização externa e vai ter uma liberação de um outro agente penal que libera ele por acesso remoto, ou seja, essa central não fica nem dentro do presídio justamente para trazer mais segurança. E ainda sobre isso, quando a gente fala em deslocamento de preso, a questão ainda fica mais complicada, porque existe um contingente mínimo para fazer esse tipo de manobra. Ou seja, quando eu vou transportar o preso do lugar X para o lugar Y, eu tenho que transportar ele algemado e eu tenho que ter, no mínimo, 2 policiais. Ou seja, sempre vai se trabalhar com 2 policiais, 2 a 3 policiais para esse deslocamento. Agora, especificamente quanto ao presídio de Mossoró, as celas são individuais, têm em média 6 metros quadrados, não tem possibilidade de comunicação entre elas, não existe tomada, não existe equipamento eletrônico. E para você ter uma noção do quão rígido é esse regime, até o banho dos presos é regulado por horário, tanto o banho de sol quanto o banho mesmo, de água, né? O presídio de Mossoró ele é monitorado desde a estrada de acesso, como eu falei lá em cima, até o interior das suas galerias. E só adentra o presídio quem já está previamente cadastrado e se submeteu à entrevista com os policiais penais. E também fez a passagem por um raio-x, sendo que a revista pessoal é extremamente rigorosa. Ou seja, tanto os visitantes quanto os advogados só se comunicam com os criminosos através dos vidros blindados, que são divididos em parlatórios. Não existe o contato físico entre preso e preso ou preso com um agente externo. Agora, uma questão que me chamou a atenção, foi uma coincidência interessantíssima que não está sendo levantada pelo consórcio, mas que eu acho que cabe a gente trazer aqui para discutir. É o seguinte: em março de 2023, aquela dama do tráfico, né, que é esposa de um dos chefes do Comando Vermelho do Amazonas, foi até Brasília
para ter reuniões oficiais com em alguns ministérios lá. E as bandeiras que ela levantou foram justamente as bandeiras do rigor das revistas e do conforto dos presos. E depois de um mês dessa reunião, pesquisado aqui no DO, eu trouxe até o DO aqui para não me equivocar, em abril de 2023, o jornalista Ricardo Capelli, que até então ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça, já conhecido nosso, porque foi o interventor de 8 de janeiro, tirou o diretor que estava designado e nomeou esse diretor de Mossoró, que ficou responsável pelo presídio até a data da fuga. Tá? Pois bem, quase 2 dias depois da fuga, o atual ministro da Segurança Pública ele tomou algumas medidas administrativas. Enfim, o que eu trago de pergunta aqui é: qual foi a efetividade que essas medidas administrativas trouxeram para recapturar os presos? Não existe nenhum grupo de intervenção com emprego imediato para perseguir esses presos logo após a fuga? E uma coisa por que as manobras elas só se iniciaram quase 2 dias depois? E aí, Anselmo, eu tinha um ponto levantado aqui, que era o seguinte: onde que está a filmagem? Onde que estão essas filmagens da fuga? E aí, um pouco antes da gente entrar no programa, eu pude verificar que já soltaram uma nota dizendo o quê? Que as imagens do presídio foram apagadas, ou seja, que as câmeras estavam com defeito, ninguém filmou nada. Agora, Anselmo, para finalizar a minha participação, eu preciso, é imperioso que eu coloque um adereço aqui, eu já volto, só um segundo. Certo. Se depois de tudo isso que eu te expliquei, Anselmo, você ainda me afirmar que esses 2 presos, que não tinham comunicação entre si, furaram os tetos das suas próprias celas, cujas estruturas são absurdamente fortes, com suas próprias mãos, caíram num canteiro de obra, no meio de um pátio. Lá nesse canteiro, encontraram um alicate de corte, que é um negócio enorme, chamado de mantegão. Cortaram vários alambrados. Não soou nenhum alarme, ninguém percebeu. Fugiram para o mato e foram felizes para sempre. Você está querendo me tirar de palhaço, Anselmo.